Olá, minhas queridas discípulas de Afrodite, como estão? Eu espero que bem e bem-vindas a mais um episódio aqui do Templo Afrodite, hoje com os favoritos do mês de junho. Vamos começar com cultura e TV. O primeiro favorito foi uma dificuldade que depois eu aprendi a amar, que foi a releitura de A Hora da Estrela, da Clarice. Eu li esse livro quando eu era adolescente, porque eu queria saber o porquê falavam tanto de Clarice. E quando eu li pela primeira vez, foi incrível para mim. Só que eu não lembrava mais da história, tudo mais, e eu vi essa edição lindíssima na livraria, um dia que eu tava esperando os meninos para trocar figurinha da Copa, e eu decidi investir. E quando eu peguei pela primeira vez, eu me peguei lendo e falando assim, gente, que viagem de ácido é essa? E eu não aceito não entender o que está acontecendo. Então lá fui eu, tendo o mínimo de brio de não desistir. E quando eu me envolvi no flow da Clarice, porque você tem que entrar no flow dela, não adianta. Foi tão maravilhoso entender que nenhuma vida é pequena. Macabeia nos ensina isso. Outro dia eu vi uma treta de internet entre a Natalie Portman e uma escritora, e a escritora disse que ela era fútil, que ela tinha a profundidade de um pires. Eu fiquei me perguntando, será que ela não conheceu ela de verdade? Será que Natalie Portman não foi profundo o suficiente? E que bom que não foi fundo o suficiente com essa amizade, porque assim, ninguém é vazio. Ninguém tá neste local de inadequação. Todo mundo tem uma poesia por dentro. Por mais comum e medíocre que a vida pareça. E não tô falando medíocre no sentido de ruim da palavra. Tô falando no sentido de medianidade, de fato. Esse livro foi um 10 de 10. Foi muito bom. E eu sou muito grata à existência da Clarice, gente. Eu não sei nem como explicar isso, mas eu sou muito grata. O próximo livro, ele tem um nome ridículo. Só que assim, eu tô gostando tanto dele que eu tô praticamente deixando ele todo de uma cor só. É O Comer Intuitivo, dessas duas escritoras, a Evelyn Treboyle e a Elise Ritz. E assim, eu sou muito fã de quem escreve algo cheio de dados, só que consegue fazer ser interessante, não ficar massivo durante a leitura. Por que eu acho Comer Intuitivo um título tão ruim? Porque a intuição sem conhecimento nos cega. E antes de eu ler esse livro, realmente eu era uma porta em relação à nutrição, tá? Eu sou analfabeta nutricional e esse daqui tá sendo praticamente um livro de formação para mim. O que acontece? Intuição faz com que a gente intua certas coisas. O intuir também tá muito ligado à vontade, ao desejo. Então, assim, comer intuitivo. Se a gente pensar na palavra em si, a gente sempre vai intuir comer uma barra de chocolate. Eu acho que talvez seria muito melhor o nome ser comer reflexivo, porque é exatamente isso que esse livro fala. Se fosse para resumir esse livro, como diz aqui na capa de trás: encontrar satisfações em suas escolhas alimentares, perceber quando a comida está sendo usada para esconder uma dor emocional,
prevenir ou curar feridas causadas por transtornos alimentares, preservar a intuição inata das crianças em relação à alimentação, fazer as pazes com seu corpo e se libertar do estigma do peso, tornar-se um comedor intuitivo e redescobrir o prazer da comida. Esse livro realmente foi muito bom, está sendo um divisor de águas e vou continuar o lendo. E por fim, o último livro que eu gostaria de indicar é essa romantasia chamada O Acordo das Rosas. Gente, por que o BookTok, por que o Bookgram, o próprio YouTube mesmo não fala desse livro? O Acordo das Rosas é uma seleção com féricos, com jogos vorazes, eu diria, com Bridgerton. É uma loucura, é simplesmente fantástico. Então a gente tem aqui o início da nossa história, quando um férico, uma fada, entra no meio da Guerra das Rosas. E ela consegue fazer um rebuliço tão grande nessa Inglaterra que ela vira a rainha da Inglaterra. Então imagine a rainha da Inglaterra sendo uma fada hiperpoderosa, muito maléfica, muito maquiavélica, muito sangrenta, e ela vai querer uma norinha para o seu filho, que também é um férico. E daí vai ter todas essas meninas, porque aqui a gente já tá numa Inglaterra vitoriana, se a gente puder dizer, porque nessa história não existe mais ninguém humano no trono. E a nossa protagonista, ela tá com o pai com um título empobrecido, a mãe é chacota e a irmã aparentemente ficou louca. E ela é a única pessoa que pode salvar essa família. Por quê? Porque nessa questão do filho da fada, que é um fado também, uma fada, um férico, nesse trato de casamento, a menina que se candidata, ela nunca mais vai poder se casar novamente. Então ela já não tem uma perspectiva de casamento à frente, mas tem muita coisa aqui que vai acontecer e você fala assim, meu Deus, não tem como piorar. Piora. Nossa, eu tô louca pra ler o segundo livro, é maravilhoso, vale totalmente o hype. Gostaria muito que falassem mais sobre este livro aqui. A primeira indicação é El, da Prime Video, série de 2026. E, gente, é maravilhoso. E eles sabiam que era maravilhoso, tanto que já estão fazendo a segunda temporada. El conta a história da nossa Elle Woods. É o prelúdio de tudo que aconteceu em Legalmente Loira 1 e 2. E, gente, que gostoso, que série gostosa. Porque, assim, ela é adolescente e ela erra, mas ela não perde aquilo que faz a personagem ser tão bacana em todos esses anos, que faz ela ser tão atemporal. E principalmente uma coisa que eu sinto que não só na adolescência, mas também na vida adulta eu percebo isso das pessoas que eu convivo, que assim, é uma coisa muito rara a pessoa ter a adaptabilidade necessária sem perder a essência. Eu vejo muitas pessoas se adaptando e se moldando e perdendo, ou na verdade nunca teve essa exploração do que é ser aquela pessoa, do que é ser você. Então pra mim foi incrível. A próxima também é uma série da Apple TV Plus, também de 2026, que é Margot Está em Apuros. Margot Está em Apuros é fantástico. É a primeira vez que eu vejo, de fato, alguém lidando com essa temática do OnlyFans de maneira tão
sagaz, de maneira tão verdadeira. Então a gente tem a Margot, ela é uma estudante universitária e ela tem um caso com um professor que tem família, tem filhos e tudo mais. E ela se vê grávida desse professor. E tudo que acontece a partir do momento em que você escolhe ser mãe. Porque toda vez que a gente, na verdade, diz sim para algo, a gente dá não para outras 3. E a Margot, ela perde muito mais de 3 coisas nesse sim. Eu gosto também da resiliência da Margot com relação às figuras de pai e mãe que ela tem, porque eles são cheios de defeitos. E ela, ao mesmo tempo que ela não quer voltar para os ciclos familiares, ela não os culpa, ela não os rejeita, e isso é muito legal. Também tem um personagem que, para mim, ele é a epítome do verdadeiro cristão. Ele é um personagem que para muitos vai ser assim só um alívio cômico, que só vai ser para tapar buraco narrativo, mas para mim ele é muito mais do que um buraco narrativo. Ele é de fato um cristão verdadeiro, um cristão que ele não protege quando vê a maldade acontecendo. Acontece uma coisa no final da temporada que muitas pessoas, e eu mesma cheguei e pensei, nossa, ele é uma pessoa ruim, ele é uma pessoa egóica. E não, se eu olhar de outro ângulo, realmente não era possível que aquele sistema ali desse certo. E que é o meu dever como uma pessoa adulta zelar pelos idosos que não estão mais aptos a responder, e pelas crianças que não podem se defender e não podem responder por si só. Esse é um dever como adulto da situação. Por mais que doa, por mais que você sinta que você vai causar prejuízo a outrem, crianças e pessoas que não podem responder por si, elas são preferência. E uma coisa maravilhosa, vocês sabem que nos últimos lidos, né, do mês, eu li A Espera de Perséfone em inglês britânico e falei que iria atrás da série. E eu fui, está disponibilizado aqui no YouTube por uma alma extremamente caridosa. Assim, é maravilhoso. É um livro que, além de misturar o mito de Perséfone, romance de época e uma coisa meio A Bela e a Fera, foi feito belíssimamente, com um orçamento baixíssimo. A gente percebe alguns furos narrativos, a gente percebe que não é o melhor dos figurinos. Teve até uma situação de um baile e eu consegui ver os estantes os suportes, né, de aço que é colocado hoje em dia em casas históricas, em museus, para sustentação dos quadros. E assim, isso não é de época. Mas vale muito a pena assistir A Espera de Perséfone por aqui no YouTube. Muito, muito, muito. E o próximo é Naquele Final de Semana, da Netflix, filme de 2022. Gente, que delícia de suspense. Assim, fazia muito tempo que eu não vi o suspense bacana. Assim, que eu vi alguns furos, mas assim, se eu esforçasse um pouco a minha cabeça, eu conseguiria conectar uma coisa com a outra. Mas quando o filme ele é bem mais roteirizado de maneira eficaz, esses furos não parecem tão visíveis, ou tudo fica muito explicado ao final. Mas nós temos
Little Mister, que foi a nossa Blair Waldorf, nossa eterna Blair, de Gossip Girl. E assim, gente, que fantástico. Ela se encontra com uma amiga e assim, essa amiga é bem apocalíptica. Ela já tá num relacionamento estável, teve o primeiro bebê, mas assim, ela tá uma mãe cansada, gente. Tá assim, tipo, bem, sabe? O bebê provavelmente desmamou e elas decidiram, né, ter esse encontro de meninas, gente, e dá tudo errado. Essa amiga doida, ela some, depois a gente descobre que é alguém, ela. Então, assim, tem um pouco de direito internacional no meio, muita coisa que, assim, parece que é suspeito, mas é outra coisa. Então, realmente, foi um suspense 10 de 10. Beleza e bem-estar, eu tenho 2 perfumes pra falar pra vocês que, assim, é vergonhoso, mas eu bebi esses perfumes. O primeiro foi o Verano de Capri, da We Pink, que é lançamento desse ano. E, assim, que pena que o vídeo não tem como mostrar o cheiro disso. Mas é muito bom, é muito refrescante. Fez uns dias bem quentes aqui e assim, eu tô viciada. Já deu 3 dedinhos mais ou menos de perfume, são 100 ml. Então facilmente já foram uns 30 ml. O segundo também é uma novidade da We Pink, que é o Caçarra. Esse eu ainda usei mais e assim, ele tá sendo o meu cheiro pra tudo. Ah, eu vou dormir, passo. Ah, vou pra não sei onde, eu passo. Ah, ele é muito confortável, ele tem um atalcado de maquiagem cara que eu amo. Um pêssego suculento, delicioso. Esse daqui é muito bom. Eu vi um menino falando que tinha cheiro de baba. E quando chegou, eu tava até com medo, porque eu falei assim, putz, mas eu não lembro desse cheiro de baba. Talvez acho que seja o cheiro do atalcado, que ele não goste, mas eu amei. Pra mim, isso daqui é uma joia. A We Pink realmente não tá decepcionando, gente. É incrível. Indicações nessa parte de bem-estar. A primeira é um canal do YouTube da Mirella Geraldi, que ela é americana, ela fala inglês, mas tem vídeos dela que tá com tradução automática, né? Tradução não, dublagem automática. Mas assim, é sobre desenvolvimento pessoal. Maravilhosa, uma diva, uma delícia ouvir a voz dela. A Escola de Damas da Letícia Fagundes. Letícia Fagundes também tá aqui no YouTube, tá no TikTok, tá no Instagram. E eu simplesmente adorei a escola de damas. Eu tô maratonando todos os vídeos, já vi de arte, história, literatura. E assim, são vídeos bem mais curtinhos do que na Escola Freia. E isso dá um ânimo a mais. Às vezes eu não tenho tanto tempo para dispor para ver aulas de 40 minutos. Então, para mim foi bastante interessante essa nova configuração. Os próximos itens, eles são interessantes porque era uma coisa que eu não tava mais com o hábito de fazer, mas eu sou bacharel de artes visuais. Então, eu desenhava muito e por uma questão de vida, eu parei, só que isso me fazia muito bem. E juntamente com a Hora da Estrela, eu acabei comprando esse bloquinho de canção. E a gente sabe qual é a qualidade da canção, né? Maravilhosa. E ele virou um sketchbook mesmo. E eu voltei a desenhar. E tem sido muito gostoso essa experiência de voltar e fazer as minhas coisas. Juntamente com esse canção, esse set aqui
de lápis e de carvão da SP Louro, que assim, simplesmente tem tudo para quem gosta de desenhar. Eu nunca vi algo tão excelente assim, com uma qualidade excelente por um preço tão legal. Comprei no Mercado Livre, não me arrependo, realmente. Que assim, isso daqui é um presentão para quem é artista. Então assim, vale a pena. Vem até com estilete. Mas, gente, que fantástico esse setzinho aqui. E dá pra colocar o caderno e dá pra você usar nas outras abotoadoras. Dá pra ficar um negócio gordão e você levar tudo que você precisa. Então, maravilhoso. É isso, meus queridos discípulos de Afrodite. Obrigada por estarem comigo. Mais um Favoritos do Mês. A gente se vê no próximo vídeo.